2024, a WorldCom Publicidade completa 5 anos. Em todo esse tempo, nós conquistamos, crescemos e evoluímos. Agora, estamos prontos para muito mais. Queremos ter você, que tem negócios na região, ao nosso lado. Vamos juntos crescer ainda mais, evoluir e trazer muito mais resultados para o seu negócio. WorldCom Publicidade, uma nova agência para um novo mundo num ano completamente novo. Olá amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras pelos canais do Protagonismo Cidadão. Esta semana o painel de Agenda Turismo. Nós vamos voltar a falar do futebol e seus impactos, o seu potencial para a economia local, né? A economia do futebol e o seu potencial para a economia local. Há 2 anos atrás, a gente começou a falar muito sobre a questão da arena, da nova Arena dos Santos, mas parece que agora está muito perto de acontecer. E por isso que nós trazemos 2 novos convidados para falar desse assunto. E mais uma vez, quem apresenta os nossos convidados é a Lucilena Cordeiro. Olá, boa noite aos nossos web espectadores que nos prestigiam todas as segundas. Por ordem alfabética, trazemos hoje Pedro Lopes, coordenador de conteúdo e relações públicas na Nextron Energia. Profissional gabaritado de marketing e comunicação com mais de 10 anos de experiência e se especializou em curadoria, planejamento, produção de conteúdos para empresas de diferentes segmentos no Brasil e na América Latina. Como relações públicas, trabalhou para impulsionar e trabalha, a reputação e aumentar a visibilidade das companhias que representa. E desde 2019 atua em mercados complexos e que se transformam rapidamente. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado pela apresentação de garbo e elegância. É um prazer estar aqui com vocês para discutir sobre Santos Futebol Clube, sobre a nossa cidade de Santos também. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito positiva. Gratidão. Agora trazemos o Rogério Hidalgo. Ele tem um currículo muito interessante, porque aos 13 anos ele ingressou no nosso campus aqui, muito bacana, Eu prestigio sempre que posso o campus. E nesse mesmo emprego que ele iniciou, ele permaneceu por 7 anos. E ali ele passou de auxiliar de escritório, ajudante de despachante aduaneiro, e é filiado, e hoje trabalha até hoje na área. É professor também da rede pública do estado de São Paulo desde 2015. Licenciado pleno em História, graduado em Geografia e Pedagogia e cursando, porque a gente não pode parar nunca, em Artes Visuais. Tecnólogo em Logística Aduaneira e membro do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Empresário também na área de administração de condomínios e gestão como síndico profissional. Ambos os nossos convidados são apaixonados por futebol, por isso estão aqui conosco. Bem-vindo, Rogério. Boa noite, Lucilena, Sérgio França, Pedro Lopes. Vamos falar bastante aí sobre a marca Santos Futebol Clube, do nosso Rei Pelé, do nosso museu do Rei Pelé, falar sobre a nossa cidade de Santos e o que essa parte de turismo pode melhorar e fomentar aí bastante para a cidade. Muito grata. Bom, Pedro, nós falamos desse assunto várias vezes já, desde que começaram os rumores do novo estádio, da nova Arena do Santos, e ainda acho que no final da gestão eu acho que foi do Roma, que foi onde surgiu essa ideia aí, a primeira ideia da Vila. Depois o Pérez colocou para frente, o Pérez não conseguiu, depois passou para a gestão agora do último presidente que saiu, que não quero nem falar o nome porque Tá bom. Deus do céu. E agora parece que o Marcelo fez alguns ajustes para a coisa acontecer. Mas a questão aqui da economia do futebol, ela vai muito além da arena. A gente tem colocado que o futebol ele é um ativo cultural brasileiro. Alguns números que eu trago aqui para esse programa, diversos estudos apontam que tem 250 bi de dólar no mundo movimentando o futebol. No Brasil, algo em torno de 52 milhões, um estudo que a CBF encomendou de uma consultoria chamada AI. Mas poucos clubes ainda conseguem
extrair de todo esse movimento financeiro benefícios para as economias locais. A cidade de Santos ela tem uma característica muito singular. É o único time de Série A, muito embora esteja provisoriamente, né, Rogério, na Série B, que não está numa capital. E, incrivelmente, a gente também não consegue, de certa forma, extrair disso todos os benefícios, ou pelo menos maximizar esses benefícios em termos de geração de emprego. A gente sabe que o futebol movimenta a economia, o futebol gera uma série de outros impactos. A folha de pagamento de um clube como o Santos é uma folha bastante robusta, né? Então você tem aí consumo feito na cidade. É possível, eu quero começar o programa fazendo esse questionamento, será que é possível a gente pensar numa possibilidade de a gente superar o clubismo para começar a encarar o futebol não só como uma paixão, mas também como uma atividade econômica bastante importante para uma cidade como a nossa? Sem dúvida nenhuma, França. O Santos Futebol Clube é um ativo da cidade de Santos. Você falou um número interessante. O futebol brasileiro movimenta 52 bilhões de reais, foi o número que você passou. E essa fatia que está ficando aqui na cidade de Santos, tanto com o Santos quanto com a prefeitura, circulando aqui na nossa população, essa fatia é muito pequena. Dá para melhorar muito esse número. E como que a gente pode transformar Santos, a cidade de Santos, numa capital do futebol? Acho que é sobre isso que a gente vai debater aqui hoje, né? De alternativas, roteiros turísticos, quem deve dar os primeiros passos, os gestores do Santos, as lideranças da prefeitura de Santos, como que a gente pode ter uma cidade mais protagonista no futebol? É interessante, né, que, nossa, eu sou nascida em Santos e apaixonada pela cidade e pelo time também, né? Mas o tempo todo nós observamos que muitas coisas podem ser feitas na área do futebol, no nosso caso do Santos, mas as políticas públicas não nos auxiliam a levar adiante essa ideia do ativo cultural. Nós estamos próximos a uma eleição. O que a gente pode sugerir para os nossos prefeituráveis para alavancar essa ideia? Olha, sem clubismo. Sou santista, nasci em Santos, enfim. Ao longo dos anos, pelo menos aí dos 25, 30 anos que eu acompanho um pouco de política, futebol mais tempo, né? Aqui de fora, assistindo de fora o legislativo, o executivo, não vou falar que falta boa vontade, porque eu não vejo absolutamente nada. Então, o boa vontade está longe disso, né? Mas eu acredito que, através hoje do atual presidente do Santos, doutor Marcelo Teixeira, também da área de marketing, o Conselho Deliberativo deveria chamar o prefeito e os vereadores, enfim, o pessoal de cultura e de turismo para conversar, né? Nós temos esse ativo, que é o Santos Futebol Clube, para mim, a maior marca do mundo, tá? Podemos não ser o maior time do mundo, mas é uma marca que, quando as pessoas vêm na cidade de Santos, elas querem conhecer, né? Eu tive na Argentina esse começo de ano, tive numa sexta-feira, próximo ao estádio do Boca Juniors, e estava lotado aos arredores do estádio. Numa sexta-feira, tudo bem que era férias. No domingo tem a Feira de Santelmo, que é ali cerca de 3 a 4 quilômetros do estádio. Uma feira imensa, que vende todo tipo de souvenirs. Os restaurantes todos cheios, show de tango nas calçadas. Então, isso fomenta, isso traz o turista, né? Então, para mim, deveria o Santos Futebol Clube, a Prefeitura de Santos, montar um roteiro turístico, principalmente do pessoal que desce dos navios, né? É uma fatia importante que vai deixar uma baita economia na cidade, gerar empregos, renda, e com essa visibilidade nós também vamos quebrar um paradigma do pessoal de São Paulo que só vem para Santos para final de semana em praia. Não, nós vamos explorar também o interior. Eu vejo dessa maneira e daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. Se você me permite, Rogério, claro, até pegando carona aí no que você falou, acho que a gente tem dois exemplos futebolísticos de sucesso. Eu vou dar um da Argentina, que você já citou, que é o Boca Juniors, e outro de Portugal, do Porto. Então vou começar por La Bombonera. La Bombonera, o Museu do Boca, tem ali 300 pessoas, 300 visitantes em dias normais e 2.000 visitantes aos finais de semana. São números expressivos. O bairro La Boca, né,
dialoga muito bem com o estádio, mesmo que você não goste de futebol, você vai tropeçar e vai acabar no estádio do Boca Juniors. Tem ali o Caminito e o bairro todo decorado, as ruas ali com as cores do Boca Juniors, né? E em média, cada pessoa ali que visita o estádio do Boca deixa ali R$50, come na região, compra os souvenirs, então tem toda uma atividade econômica ali. Outro exemplo muito bem sucedido, que a cidade de Santos e o Santos Futebol Clube pode se espelhar também, é Porto, lá em Portugal. É um clube que não é de uma capital, é um clube que ascendeu muito esportivamente, como o Santos lá no passado, e bateu de frente com os times da capital, né? Eles têm ali 275 mil visitas no Estádio do Dragão por ano. Então, são números expressivos. Por que a gente não pode ter aqui na cidade de Santos, com toda a história do Santos Futebol Clube, com todo o protagonismo do Pelé, com tudo que o Santos construiu ao longo da história, por que a gente não pode ter uma marca bem explorada no turismo, trazendo gente para a cidade e transformando de fato o Santos numa capital do futebol? Então, a visitação do Boca Juniors é o dobro da visitação do Santos. Que eu peguei dados aqui, em média, são 140, 150 visitantes ao dia e o Boca ultrapassa aí 300 pessoas. Então a gente tem que trabalhar forte nisso daí. Tem potencial. E tenho certeza absoluta que pelo menos a médio prazo, mas dando um start a curto prazo, que isso vai ter uma história diferente aí no futuro. A gente falava no começo aqui, e foi até um exemplo que o Pedro deu, que eu também costumo citar bastante esse exemplo, que é o fato de nós estarmos numa metrópole com quase 20 milhões de habitantes, né? Fora todo o fluxo que passa por São Paulo, que é a principal capital do turismo no Brasil, por incrível que pareça. Fala-se muito no Rio de Janeiro, mas São Paulo é onde tem a maior movimentação de turismo. E seria necessário que nós tivéssemos uma iniciativa mais ousada, né, para buscar esse turista, para buscar esse visitante nessa estrutura, nesse grande conglomerado de habitantes que nós temos aqui a 70 quilômetros da nossa cidade. Eu estou em São Paulo todas as semanas e eu confesso que eu não vejo esse tipo de iniciativa. Sim, sem dúvida. Assim, acho que tem São Paulo, você falou bem, né? É a cidade, ninguém acredita nesse dado, mas é a cidade mais turística do Brasil, porque você tem um turismo de negócio muito forte ali. E a própria Baixada Santista tem um volume expressivo de turistas. A Baixada recebeu em 2023 8 milhões de turistas em suas 9 cidades. Quase 3 milhões de pessoas passam por Santos, de turistas passam por Santos todos os anos. Por que essas pessoas não vão visitar a Vila Belmiro? Claro que tem a questão do novo estádio, o Museu Pelé, colaborando mais para a geração movimentando mais o entorno da Vila Belmiro, com a compra de souvenirs, com tudo que a gente está falando, né? Acho que tem que... o Rogério falou bem, assim, acho que os líderes do Santos Futebol Clube, os gestores da prefeitura têm que se unir e trabalhar a marca do Santos como um ativo turístico mesmo, assim. Acho que a gente tem que começar a discutir isso para dar os primeiros passos nessa questão, né? Olha, a gente pode pegar até as cidades aqui do interior, Serra Negra. Você vai naquela praça tão famosa de Serra Negra, cheia de feiras. Eles exploram isso. Você vai em Campos do Jordão, não estou falando de outro país, outro lugar, estou falando apenas do turismo, tá? Eu saí um pouquinho do Santos Futebol Clube para falar do turismo, né? Você deixa o seu dinheiro ali. Sim. O brasileiro é acostumado a comprar as lembrancinhas, né? Então você compra para a mãe, para a irmã, enfim. E aqui não tem. E a gente poderia até montar um roteiro turístico com facilidade para o pessoal que desce do navio das 8 da manhã e tem que retornar às 17, sabe? Mas aí realmente tem que ter essa parceria. Então, você pode descer do navio, você pode começar pelo Museu do Café, você pode ir no Museu Pelé. Então, Rogério, é que assim, a gente já fez esse debate várias vezes e eu escuto muito o pessoal do turismo, da própria prefeitura, anunciando, falando o que eles já fizeram, das tentativas, etc. e tal. Por que a gente tem essa percepção de que é muito pouco? O que acontece na tua visão, Pedro? Por que fica aquela impressão de que o que está sendo feito é algo incipiente? Porque os números não são expressivos. A gente falou de números aqui, então todos os exemplos que a gente trouxe aqui são mais expressivos. São inquestionáveis. Isso são inquestionáveis, então os dados falam por si só. Eu não vejo a cidade de Santos, nem o Santos Futebol Clube, acho que passa também pelo Santos Futebol Clube. Na quarta-feira o Santos vai ter um jogo importante lá em São Paulo, mas
passa pelo Santos trabalhar mais a marca fora da Baixada Santista também, passa pela prefeitura ter agentes de captação turística, influenciadores, fazer um trabalho de marketing, vender mais a imagem da cidade. Como que isso pode ser trabalhado fora da região, né? Então, trabalhos de marketing, de propagandas, enfim, eu não vejo isso, sinceramente. Olha, o que eu vejo é que parece que para a cidade de Santos só a arrecadação do porto é suficiente. É assim que eu vejo, desculpa a sinceridade, e eles não investem no turismo. Aí só falo que a cidade de Santos... O próprio Porto poderia ser um parceiro estratégico para o Santos. Claro. Né? Puerto Madeiro, você vai lá de noite, né? Nossos vizinhos que estão, infelizmente, passando por uma baita dificuldade, mas lá a coisa funciona. Pelo menos nessa parte de turismo, as ruas são limpas, as árvores não têm as raízes para fora, você consegue andar numa calçada tranquilamente e você vai nos locais. Tem sempre o que você comprar, o que você adquirir, e as pessoas te oferecem na rua, te abordam, olha, você quer isso, você quer aquilo. Aqui não tem. Falar que Santos é uma cidade turística, para mim, é uma inverdade. Para mim foi emblemático, eu estava numa reunião de plano de governo, um partido, muitos anos atrás, acho que faz mais de 20 anos isso. E um dos vereadores, ainda é vereador até hoje em Santos, estava nessa reunião e eu pautei o assunto. Eu coloquei o Santos como pauta de plano de governo. Discutindo o plano de governo ali dentro, fui chamado para assessorar o grupo. Falei, não, isso aqui é pauta de plano de governo. E o vereador que estava na reunião, que é vereador até hoje, e não é santista, ele fez assim, como que fala, pô, mas que papo é esse? Como é que isso é pauta de plano de governo? Isso é marcante para mim, porque até hoje eu tenho essa visão de que o cara está lá na Câmara e está achando que isso realmente é um assunto de clubismo, não tem nada a ver com o interesse da cidade. Vai muito além de clubismo. Eu não sei se a cidade de Santos tem agentes de turismo nos navios, fazendo parcerias com as empresas de navegação. A gente tem, a cidade de Santos tem, o Santos Futebol Clube tem agentes em Congonhas, em Cumbica, e precisa ter, estimulando que as pessoas visitem a cidade, visitem a praia, o Jardim da Orla. Santos tem uma tradição na cafeicultura maravilhosa. Falar dos ativos de Santos, acho que o povo de Santos é o maior embaixador que tem, né? As pessoas aqui em Santos são muito apaixonadas pela cidade, falam com muito orgulho. E eu não vejo isso fora de Santos, né? Então, a gente explorar esses espaços turísticos, aeroportos, o próprio porto daqui, precisa ter, a cidade precisa se vender mais no bom sentido. Temos que ter orgulho da nossa história, porque ela não é pouca. Até 1958, o próprio Brasil não era conhecido na Europa e em quase todo mundo. Ele começou a ser conhecido como um embaixador do futebol, que foi Pelé. A partir de 58, e isso remete à cidade de Santos, ao Santos Futebol Clube. Então, quer dizer, são uma história aí de 70 anos. E o que nós aproveitamos disso? Quase nada. E falo mais uma coisa, Lucelena, não querendo já te atrapalhando. Não. O marketing é importante. De sair daqui de Santos, ir nas agências marítimas, de cruzeiro, enfim, falar assim, olha, vamos colocar nosso tour, o tour do Santos Futebol Clube, quando vocês forem me dar os pacotes, em contrapartida, o Santos, uma camisa autografada. Porque quando a pessoa compra o pacote a gente sabe que não é barato, gente. A pessoa que vai viajar sabe que os pacotes são um pouquinho salgados, mas a pessoa fala, estou indo viajar para Santos, vou parar em Santos, vou desembarcar em Santos, vou na Vila Belmiro, no Museu Pelé, e vou ganhar uma camisa do Santos Futebol Clube. Eu não sou santista, não tem problema, meu vizinho meu pai minha irmã Oferece alguma coisa. Não espera só as pessoas irem. Oferece, vai lá, mostra a nossa marca. E o Santos não pode depender de alguns fatos para ter uma movimentação turística, né? Então, o Memorial das Conquistas, que é o Museu do Santos, tem um monte de coisa interessante para ver lá. O Memorial surge em 2003. 2003, né? O ápice, o melhor ano da história do Memorial foi 2012, que foi o ano do centenário do Santos. Quando o Santos fez, de fato, um esforço de marketing, o Santos trabalhou melhor a imagem, tinha Neymar na época, Ganso e tudo mais. O Santos teve 130 mil visitantes naquele ano. Só que não pode ser exclusivo num ano de centenário, num ano festivo para o Santos. Isso tem que ser um trabalho recorrente, tem que ser um trabalho de todos os anos. O Santos tem que se vender.
A cidade de Santos tem que se vender como a capital do futebol em 2024, 2025, 2026, 2027. A história foi construída aqui. Você falou bem, se você veste uma camiseta do Brasil, vai para a Espanha, para Portugal, para a Alemanha, as pessoas associam o Brasil ao futebol ao Santos. O Santos é protagonista nessa história e o Santos tem que se apropriar disso. Pesquisa recente, há cerca de um ano e meio, trouxe exatamente sobre a influência de um time de futebol na economia das cidades. E eles colocam de uma forma resumida, né, por exemplo, o turismo, e o turismo não somente para o time local, porque as pessoas que vêm jogar, outro time que vem jogar aqui na nossa casa, eles também atraem pessoas que estarão em hotéis, lojas, restaurantes e empresas locais. Eles colocaram, um time de futebol, ele gera empregos, desde os diretos, administração do clube, do estádio, manutenção, saúde, segurança, alimentação, etc. Também auxiliam na infraestrutura, ou seja, na melhoria das áreas ao redor e no próprio equipamento, né, do time do futebol. O comércio aumenta muito, porque ele vai ter que camisetas, canecas, souvenirs, choveiros, cada um mais criativo do que outro. Marketing e publicidade. Aumenta a visibilidade da cidade através de exposições nacionais e internacionais. E eles colocam interessante como aumenta o orgulho e a coesão social na cidade, que fortalece esse orgulho, promovendo ações entre a própria população. Em resumo, eles dizem, não é somente a torcer por um clube, pelo seu time, é verificar aquilo como um negócio. Ele é transformador na cidade. O que vocês acham? Essa pesquisa, como que ficou? Não, o cenário é muito claro e realmente é um negócio, só que hoje o Santos esbarra numa questão que é a capacidade do estádio. Então, para ser um negócio cada vez mais rentável, você precisa ter um estádio maior, que seja condizente com o tamanho do Santos. Hoje o Santos joga um estádio lotado aqui na Vila Belmiro para 14 mil pessoas. Não é o ideal, o Santos já discute há anos, né? O próprio França falou, desde a época de Modesto Roma, do Pérez ali, discute um novo estádio. E isso tá travando o desenvolvimento do Santos, né? Então, para você ter ali um número mais expressivo de visitantes, de gente que esteja hospedada num hotel, que esteja hospedado num Airbnb, comendo nos restaurantes, você precisa ter um estádio que comporte essas pessoas, né? Hoje, infelizmente, a gente não tem. Vamos ver quando essa novela vai terminar, essa novela do estádio do Santos. Só a folha de pagamento aí. Quantas empresas aqui na cidade tem uma folha, sei lá, um executivos ganhando 300 mil, 400 mil, 500 mil reais? O quanto isso impacta na cidade quando você tem jogadores, né, de nível de Série A com um salário desse tamanho? Isso vai impactar no mercado imobiliário, vai impactar no mercado de automóveis, vai impactar no mercado de vestuário, vai impactar nos mercados de restaurantes de alto padrão. Então você tem toda uma cadeia de valor, que não só o time, mas comissão técnica e outros profissionais que estão em torno disso. Então é algo que tão relevante que eu estranho que isso não seja colocado em pauta. Mas tem um outro aspecto, viu, Rogério? Que é o aspecto dos chamados eventos esportivos agregados a isso. Vamos falar de congressos de medicina, congressos de fisioterapia. O Santos, por muito tempo, teve o CEPRAF como um centro de excelência em fisioterapia, em recuperação de atletas de alto nível. E aí, para não me alongar no meu comentário, para vocês poderem falar, eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa também sobre política, e eu falei isso para essa pessoa numa reunião, sobre o quanto o CEPRAF poderia ser um centro de atração de eventos de medicina esportiva, em razão da sua excelência. E ele comentou o seguinte: olha, eu fiz uma cirurgia, acho que no joelho, o ano passado, esse cara me falando isso, né? E quando eu terminei a cirurgia, eu perguntei pela recuperação, o meu médico falou: você é de Santos, né? Procura o doutor fulano de tal, ele é médico do Santos, e você vai ver que ele vai te recuperar e na metade do tempo normal. E ele falou, e realmente foi o que aconteceu. Você falando isso me chamou a atenção, porque a capacidade de recuperação fisioterápica e médica de um médico ou de um fisioterapeuta de futebol é um conhecimento muito maior. E isso é
digamos assim, é um capital intangível que a gente tem aqui, capaz de atrair médicos do mundo inteiro. A gente está usando ou não está usando? Como é que está isso aí? Quero comentário de vocês. O CEPRAF surge... Isso está ligado ao futebol. Sem dúvida. Para a gente ter uma ideia de como a cadeia é extensa. É um braço do futebol, né? O CEPRAF ali surge no Santos em 2007, na gestão do Marcelo Teixeira, com o Newton Petroni, o Filé, que foi fisioterapeuta, fisiologista ali, famoso, trabalhou com o Ronaldo, na recuperação do Ronaldo, do Romário também. Mas isso faz muito tempo, a gente está falando de 17 anos atrás, né? Infelizmente, aí nos últimos 10 anos, o Santos parou no tempo. Eu não sei, sinceramente, eu não sei como está o CEPRAF hoje, né? O CEPRAF surgiu realmente como uma grande novidade em fisioterapia, em medicina esportiva. Nós perdemos um dos nossos fisioterapeutas para o São Paulo, eu me lembro o nome dele agora, me fugiu, daqui a pouco eu vou ler. Rosan, isso, ele foi para o São Paulo, mas ele despontou aqui. Sim. Acho que essa modernização que a gente fala do estádio, a modernização do Santos como um todo, do estádio, de um centro de fisioterapia, de medicina esportiva, o Santos precisa... De nutrição. O Santos precisa se modernizar como um todo, né? Acho que o Santos Futebol Clube passa por um momento de reconstrução. O Marcelo está fazendo esse trabalho de reconstrução, está dando uma oxigenada no clube. Acho que a torcida está indo junto, mas o Santos precisa de mais. Demais para se alavancar como um todo. Né? Acho que para a gente poder falar em seminários, convidar médicos de outras cidades ou até de outros países, realmente não tem como sem passar pela modernização da Vila Belmiro. Até para algumas mulheres que ainda não gostam de futebol, mas vir visitar a cidade, ela vai ter outros atrativos dentro do novo estádio da Vila Belmiro. E isso também impacta ao redor. Quando eu falo em turismo, França, eu penso sempre na cadeia de empregos. Tá? Quem é que vai ser beneficiado com isso? Quantas pessoas temos desempregadas, né? E aí a Lucilena falou com muita propriedade. Empregos diretos e indiretos, porque é uma cadeia, é um efeito dominó. Você começa num local, daqui a pouco o rapaz está abrindo um restaurante, não importa o clube que ele torça, não, aqui eu vou ter oportunidade de abrir um belo restaurante e ter uma bela renda. Aqui, mesmo, como é que eu posso dizer? Quando esse turista começar a fazer essas escalas, as próprias pessoas, elas vão começar a levar as coisas delas para vender. É o correto? Claro que não, né, gente? O correto é mais comprar as coisas licenciadas, essas coisas todas, né? Mas vai começar a abrir os olhos de pessoas na cidade de poder indiretamente ou na informalidade, melhor dizendo, já começar a vender seus produtos e seus souvenirs. Tem uma iniciativa europeia que me chama muita atenção, né? Toda a grande capital europeia, Berlim, Madrid, Roma, você tem lá Free Walking Tour. Free Walking Tour são guias que se espalham pela cidade, jovens em geral, né? 25, 30 e poucos anos, e são pessoas que acompanham os turistas, grupos de turistas de 15, 20, 25, 30 pessoas, e fazem um tour guiado pela cidade. Esse tour, num primeiro momento, ele não é pago. Caso o turista goste, ele oferece ali uma gorjeta, uma recompensa pro guia, e você não vê esse tipo de iniciativa em Santos. Santos é uma cidade plana, é uma cidade com distâncias curtas, e você poderia ter muito bem, a gente poderia ver ali, saindo da Praça das Bandeiras, da Praça da Independência, falando um pouco sobre a história do Pelé, falando sobre a história do Chorão, nosso músico, fez tanta coisa legal aí durante a carreira, Charlie Brown, a tradição no café. Acho que Santos tem muita história, tem muita coisa boa para ser falada da cidade. Então, e ele falou bem da geração de renda, da geração de empregos. Por que não trabalhar, por que não qualificar esses jovens para que eles sejam promotores da cidade em tours, né? Uma parceria com o Campus, que é uma casa que todo mundo sabe que eu amo, e uma parceria com o Campus. O pessoal tá ali afinado no espanhol e no inglês, e dali para frente, eu sempre tenho certeza absoluta que através do primeiro emprego, a primeira oportunidade, o jovem se destaca. Então, é nisso que eu penso, é nisso que eu me preocupo quando eu falo em turismo. E dentro aí o Santos Futebol Clube e o Pelé. Não podemos esquecer nunca do Museu Pelé, gente. Olha, eu tenho certeza, principalmente o pessoal que tem mais de 60, 70 anos, que ainda ouviu alguma coisa do Pelé, e no museu eu tenho certeza da emoção e da satisfação que essa pessoa vai ter e vai transmitir essa história para o filho, para o neto. E histórias, elas passam
por gerações. Você falou em Museu Pelé, o pessoal vai brigar comigo que eu conto essa ideia aqui, mas tem gente que não gosta, fica bravo. Porque eu acho assim, né, bacana a iniciativa de ter feito o restauro, né, do casarão do Valongo, dos casarões do Valongo. Certamente eles não teriam sido restaurados se não fosse a parceria com o Museu Pelé, com a empresa do Pelé. Mas eu tenho comigo que o Museu Pelé está no lugar errado. Eu acho que o Museu Pelé tem que estar nos arredores da Vila Belmiro. Para a gente poder transformar aquilo ali, como o exemplo que vocês deram aqui no La Boca, naquele bairro onde ele respira o Boca Juniors, tem que estar ali o Museu do Pelé. Talvez num prédio novo, de repente ali vem adquirir alguns imóveis no entorno da vila. Eu acho que a cidade tinha que aproveitar a construção da nova arena e já prever no entorno da vila, acho que a previsão ali é alguns bulevares, né? Construir um prédio novo, um prédio moderno, um prédio que dê uma experiência para o turista, né? Eu falo muito da minha experiência em Gramado, porque ali eu vi muita coisa quando eu estive em Gramado 2 anos atrás, toda aquela região serrana, gaúcha, que a gente discute aqui e muita gente acha que é utopia. No hotel, você mal chega no hotel, já tem um monte de gente te vendendo convite ou te oferecendo convite para os museus da cidade. Sim. Você entra no hotel e o convite para o museu tal, museu de cera, não sei o quê, vai no Skyline. Então, isso é parte da cultura dos caras. E o dono do hotel também é dono do museu. Então, eu não sei o que vocês acham, mas na minha opinião, acho que a prefeitura tinha que pensar num destino, um outro tipo de destino para aquele imóvel no Museu Pelé, algo parecido com as características do centro histórico, né? Algum equipamento que tenha mais afinidade com o prédio, né? Dar um destino bacana para aquilo e levar o acervo do Museu Pelé para o entorno da Vila Belmiro. Isso não é consensual, muita gente bate nessa ideia quando eu falo, você é louco, foi um dinheirão para restaurar, ok, mas vai ficar restaurado lá, só que leva o Museu Pelé para um lugar mais adequado em torno da Vila Belmiro. O que vocês acham disso? Santos é Pelé, Pelé é Santos, e isso passa pela geografia também, você está coberto de razão. O Santos tem que estar integrado ao Pelé e vice-versa. Quanto mais próximo um do outro... Os lugares que ele frequentava ali, de repente a barbearia, né? E essas são as histórias, quando a gente fala... A pensão que ele morou, sei lá. O que ele gostava de fazer na cidade. Um tour do Pelé. Quais eram os lugares preferidos? Pelé Tour. Qual é a história da família dele, como ele vivia na cidade. Os jogadores moravam na Vila Belmiro, não é isso? Exato. Quer dizer, você chegar num estádio, num local ou no museu, atravessar a rua, estar a 2 quadras de distância e saber, além dele jogar aqui, ele dormiu ali na visita monitorada, essas coisas todas, né? Eu ainda falo mais, França, eu estava até conversando com o Pedro, a Princesa Isabel, pelo menos nos finais de semana, eu fecharia ela. Eu sei que esbarra, de repente, em alguns moradores, mas são poucos moradores que tem naquele espaço da Princesa Isabel. Não precisa uma mágica do além do pessoal da CT, ali, pessoal, o carro local ele é permitido, então você pode criar um bulevar onde o morador tem acesso com o veículo dele, ele estaciona. Isso, metade da rua. E vira um espaço. Você imagina quantas pessoas vão transitar por ali? Não só os turistas. Nós mesmos que moramos nas proximidades, vamos querer estar ali. Quando eu moro no bairro da Vila Belmiro, e é uma tristeza passar por ali, parece que nós temos um público aqui, na verdade um seguidor, né, quem assiste o nosso programa, que fugiu o nome agora, que é o Marcos Romano, está em São Paulo. Ele é engenheiro e um abraço para o Marcos, né? Ele trabalhou no processo de recuperação da rua Havaiandava e transformou ela num boulevard. Aquilo ficou sensacional. Fui almoçar com ele faz um mês atrás, conhecer como eles deixaram aquilo. Tenho certeza que ele está pensando nisso agora, que o exemplo da rua Havaiandava em São Paulo, no centro histórico de São Paulo, serviria para o entorno da Vila Belmiro, para transformar aquilo num espaço de convivência. As pessoas andarem, ter os restaurantes, os bares, visitar o Memorial das Conquistas, visitar o Museu Pelé. Mas acho que você já respondeu. Você pode ter certeza que a grande maioria das pessoas gostariam de ver o Museu Pelé nas redondezas da Vila Belmiro. Isso eu posso falar de 70%, 80%. Podemos lançar essa pesquisa aqui, né? Perguntam, inclusive, eu vou até o Santos no Museu Pelé. Às vezes não falo o Memorial das Conquistas. Exatamente. Então, não falo. E o Museu Pelé naquela localização ali, ele não emplacou, né? O número de visitantes até
infelizmente, a morte do Pelé, o Pelé morre ali e falece no final de 2022, o número de visitantes era muito baixo até, de 2014 ao final de 2022 era muito baixo. Ele só vai ter um fluxo maior de turistas ali em 2023, depois do falecimento do Pelé. Em 2023 teve 81 mil visitações e de 2014 até 2023, 446 mil. Então, tu vê só, num ano só 81 mil, mas pós-morte, né? Que aí o pessoal fica sensibilizado, quer conhecer, quer... enfim, mas... O que me levou até a tocar nesse assunto, que eu acabei não comentando aqui, é que num dos museus que eu visitei, fui em Bento Gonçalves, naquela região serrana de Gramado, naquela região gaúcha. Em Bento Gonçalves eles têm um prédio chamado Epopeia Italiana. E como ele é praticamente um galpão que foi recuperado, então você consegue entrar numa experiência naquele museu e ele conta a história da família italiana que fundou Bento Gonçalves. Você é recebido por um ator a caráter, vestido de italiano na época, no início do século, né? Caracterizado, então você mergulha numa experiência e aí você entra numa sala 3D, vê como é que eram os navios da época, por que as pessoas morriam vindo da Europa para cá. Você não tem isso no Museu Pelé. Você não tem isso, por exemplo, no Museu dos Santos. E olha o apelo social que teria se a cidade, ou o próprio clube, ou o próprio museu recrutassem crianças negras, né, que pudessem representar o Pelé criança, vestido com o uniforme da época, quando ele chegou no Santos, contando a própria história dele. São medidas muito simples de você adotar, mas que fazem muita diferença como experiência para quem está chegando no local, porque a pessoa faz uma imersão na história. Né? Então, não fica só aquela questão contemplativa de você ficar olhando peça. Então, museu, para que ele se torne um atrativo e marque para o turista, ele tem que promover uma experiência. Algo mais dinâmico, uma experiência mais real. Exatamente. Interessante, você falou desse storytelling, dessa parte mais teatral. Lembrei do exemplo do próprio Boca Juniors. Quando você chega lá em La Boca, no bairro, Caminito e tal, sempre conta uma história da origem das cores do Boca Juniors. Que eram alguns garotos fundadores lá do Boca, eles combinaram que o clube teria as cores da bandeira do próximo navio que passasse. Passou um navio sueco, bandeira da Suécia em azul e amarelo, e as cores do Boca Juniors se tornaram o azul e o amarelo. E assim, são histórias que vão fazendo daquele lugar único, que vão construindo... Criam as lendas, né? Que criam as lendas. Olha, eu vou falar para vocês que uma das fotos que eu tive mais visualizações foi uma foto no lançamento de um livro na Vila Belmiro, e tava o seu Pepe, o Mengalvio e o seu Abel, se não me falar a memória. E eu pedi licença, cumprimentei eles e pedi para tirar uma foto e coloquei nas minhas redes sociais. Até hoje é a foto que mais transitou e teve curtidas. Onde que eu quero chegar? Nessa visitação, tanto no Museu Pelé quanto no Memorial das Conquistas, se você coloca um desses atletas que já se sentem valorizados pela história que eles têm, mas mais valorizados ainda em poder contar em vida para os visitantes, por tudo que eles passaram, por parar a guerra, pelos títulos, que às vezes o jogo era domingo na capital, eles de manhã ainda estavam aqui e pegavam o ônibus, não tinha esse negócio de ficar lá em hotel de um dia para outro, essas coisas todas. Valoriza a marca, porque uma coisa é você chegar no Memorial das Conquistas, tá o seu Pepe lá, olha, o seu Pepe que jogou com o Pelé, o maior artilheiro do Santos Futebol Clube, não é porque o Pelé não conta. Você vai no Memorial das Conquistas, tá o seu Mengalvio, jogou com o Pelé. Outros atletas que aposentaram, quando você vai no Boca Juniors, eles te cobram para tirar uma fotografia junto com a imagem do Maradona, junto com a taça da Libertadores, eles cobram por tudo. Até aquele busto do Pelé, se tiver um busto do Maradona lá do lado do estádio da Boca Juniors, eles cobram. Eles ganham dinheiro com tudo. E nós não fazemos absolutamente nada. São pequenos exemplos, como você mesmo costuma falar, França. Nos pequenos exemplos, o pessoal consegue arrecadar dinheiro e fazer a moeda transitar pelo país, pela cidade, enfim. E acho que tudo isso, né, que a gente está falando, a modernização da vila, trabalhar melhor a imagem do Pelé, o legado que ele deixou aqui na cidade, acho que tudo isso colabora para a consolidação de um rótulo que
que algumas lideranças da cidade já usam, que é Santos, a cidade mais esportiva do Brasil. Acho que a gente precisa consolidar isso. Santos tem esse DNA esportivo e a gente tem que lutar, tem que batalhar para que esse rótulo seja cada vez mais presente aqui no nosso dia a dia. Facilitar também as coisas, né, Pedro? Porque vão ter outras gerações. O que nós vamos deixar? Se nós não começarmos a trabalhar agora, nós que passamos por tudo isso, né, as próximas gerações, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, a cidade vai estar aqui, se Deus quiser, ela estará aqui. Rogério, você deu uma ideia. Explorar isso. Você me deu uma ideia num café um dia desse, a gente conversando aí, que era, se você tivesse a oportunidade de lançar um projeto para que todos os anos, na semana de aniversário do clube, a cidade pudesse promover um grande festival, né? Com atividades culturais, recreativas, experiências, seminários esportivos, enfim, congressos, bailes. E toda essa arrecadação podia até parte dela ser destinada a instituições de caridade, né? Como é que é essa ideia? Conta um pouquinho mais aí do que você acha que seria bacana, que poderia acontecer se a cidade promovesse, como acontece aí a Oktoberfest, como acontece, sei lá, a Flip lá em Paraty, que a cidade de Santos pudesse ter a Santos Fest, um festival que fosse uma semana de atividades ligadas ao clube e toda essa cadeia de valor que a gente comentou aqui. Olha, tudo, novamente, acho que estamos sendo repetitivos, mas passa pela arena, né? Desde um show num horário que se possa fazer aqui em Santos, que nós temos nossas limitações de horário, um show ou infantil, ou de um cantor bacana aqui, vou dar o jabá, como diz, o próprio Roupa Nova, né? Quem é que não ia querer ver o show do Roupa Nova? Paga-se os cantores, metade da renda fica com o Santos Futebol Clube, até para pagar os profissionais, metade da renda para instituição de caridade, né? Aos arredores da Vila Belmiro, você pode colocar como o pessoal faz aí, a Semana da Saúde. Coloca determinadas barracas, como faziam no inverno quente, com venda de alimentos, tudo direcionado às instituições de caridade. O que isso vai acontecer no futuro? Primeiro ano. O primeiro ano vai ser aquele que o pessoal vai o quê? Divulgar o que aconteceu. A partir dos anos subsequentes, a gente vai conseguir fazer com mais inteligência, bolar melhores ideias. Então, assim, você pode fazer da área de medicina, um dos médicos que me atenderam do joelho era um médico do Santos Futebol Clube, e quando eu cheguei lá, ele até falou assim, não precisa operar, que tu não é de alta precisão, alta qualidade, você só brinca nos finais de semana. Então, de medicina, de fisioterapia, isso tem apelo. Nutrição, isso tem apelo, gente. Quando o pessoal faz na praia, algumas universidades, vocês notam como fica cheio? O baile da cidade aqui no aniversário do Santos tem tradição, né? O baile da cidade tem um show, mas se você faz algo direcionado a um clube como o Santos, que é mundial, né? Então a tendência é você ter festival, ter eventos na cidade inteira movimentando-se através dessa semana. No próprio Salão de Mármore você pode fazer aí mais com as horas mais prolongadas. Vou cobrar, né? essa ideia no futuro. Viu, pode cobrar, mas a prolongada, por quê? Você vai lá, ex-atletas vão estar lá para tirar fotografia com a gente. Quem é que não gosta de tirar foto com personalidade, Pedro? Fala para mim. O Santos fez uma iniciativa como essa do festival que ele sugeriu em abril de 2012, no ano do centenário. Shows, uma programação extensa ali, e deu muito certo. O número de visitas ali, de turistas, de santistas que vieram para Santos foi muito, muito bacana, né? Então a gente não precisa reinventar a roda, né? O próprio Santos Futebol Clube pode revisitar algumas iniciativas do passado e colher os frutos. Olha, até melhorá-la, né? A Lúcia tem alguma coisa para... Não, eu estava aqui pensando, né? E além tudo que gira em torno do futebol vira moda. É a dancinha, é o corte do cabelo, tudo vira moda. Então eu acho que muita coisa pode e deve ser, sim, aproveitada para alavancar a economia local. Até o pessoal que vem de São Paulo e do interior, terminar sem comer. Eles não têm onde estacionar os ônibus deles. Aquele turista de um dia, eu não estou falando daquele turista que vai à praia. O turista de um dia, por exemplo, quando o pessoal sai daqui de Santos para ir a Campos do Jordão, um dia passear. O pessoal vem do interior de São Paulo, não tem onde parar os ônibus. Que loucura. Né? Então a gente tem que trabalhar isso também, porque
A gente vai convidar o pessoal, falar que nós temos agora eventos em Santos, coisas bacanas para fazer, para visitar. O pessoal não tem de colocar os ônibus. Ou seja, a infraestrutura também é. E pode me cobrar, França. Estamos indo para o final, né, Lúcia? Temos 3 minutos agora? 3 minutinhos. O papo está tão bom, o papo está tão rápido, né? Olha, eu trouxe bastante coisa aqui, mas se eu tiver oportunidade num outro programa, a gente... Mas dá tempo ainda, dá tempo que colocar alguma coisa, ainda dá tempo ainda. Pedro, por favor. Bom, acho que foi Você é o convidado. Eu sou o convidado aqui, acho que foi um prazer, está sendo um prazer participar aqui com vocês. Acho que surgiram várias boas ideias no campo do turismo, no campo do futebol, para a própria geração de emprego, geração de renda, melhor aproveitamento dos jovens da cidade. Acho que a gente tem muito talento aqui na cidade. E cabe a gente pode juntar todas essas pontas que a gente falou aqui para ter uma cidade cada vez melhor, uma cidade cada vez mais rica, né? Com pessoas mais ativas, com o Santos Futebol Clube mais protagonista, uma economia mais forte também. Alguns caminhos foram tratados aqui. Vamos ver se a prefeitura, se a pasta de turismo, de cultura, o próprio Santos Futebol Clube, se todo mundo se junta aí para dar continuidade a essas ideias. Eu acredito que vai mudar a vida do cidadão santista. Ele vai começar a enxergar a cidade de uma outra maneira. Parece que a cidade está dormindo. Parece que ela está parada. Né? E muito se deve justamente porque eu vejo que nós temos uma baita arrecadação no Porto e não se explora outras coisas. Não, estamos satisfeitos e acomodados com o que temos. Não estamos satisfeitos nem acomodados. Porque uma cidade movimentada, ela gera muito mais riqueza, muito mais emprego, muito mais dinheiro circulando. Vai incomodar alguém? Claro que não. Faz as coisas com segurança, com ordem. Né? Não vai fazer uma bagunça, uma desordem a qualquer custo e a qualquer preço. Não. Eu tenho certeza que quando der o start, tanto o Museu Pelé quanto a Vila Belmiro, o Museu do Café, o Monte Serra, o Aquário, a Orla da Praia, nosso jardim, que a galera quando vem para cá, quando tem oportunidade, amigos meus de São Paulo que às vezes vêm no final de semana para casa, eles querem ir no quiosque, eles querem ir na praia, eles querem gastar. O cara quando vem de São Paulo, França, que ele vem passear, ele não quer saber o preço da porção do camarão. Ele quer comer ali na praia, ele quer tomar uma cerveja dele, o Guaraná, o suco. Muda a vida do cidadão. A gente tem que mudar o olhar do cidadão santista para o que realmente é turismo. Porque aqui em Santos nós não temos turismo. E uma das pontas que a gente, rapidinho aqui, antes da gente encerrar, né? Quando a gente fala de turismo, fala também de gastronomia. A gente tem muito talento na gastronomia santista, o próprio Dario do Madê, lá do Paru, tem o mercado do peixe lá na ponta da praia, então tem muita coisa que dá pra gente unir, pra gente acrescentar a tudo que a gente falou, né? As ideias estão aí, as boas iniciativas estão aí, o talento santista tá aí, cabe a gente aproveitar isso. Ligar as pontas, né? Já estamos indo para o final e eu gosto sempre de trazer uma reflexão. Tem um especialista chamado Johan Cruyff que ele diz assim: você não pode marcar um gol se não chutar. Nós demos aqui o primeiro chute. Então... aqui já foi o terceiro, ou quarto ou quinto, a gente está sempre tocando nesse assunto, né? Mas muito bacana. Falamos nessa semana da economia do futebol e como explorar esse ativo cultural. Agradecer ao Pedro Lopes. Primeira vez aqui no nosso programa. Pedro, seja bem-vindo. Volte outras vezes para enriquecer o nosso debate. Muito obrigado, foi um prazer participar com vocês. Estamos sempre honrados. que for convidado aí, vai ser um prazer participar novamente. Nosso comentarista, Rogério Hidalgo, mais uma vez. Rogério, obrigado. E que essas ideias possam ser colocadas em prática. Você que é uma liderança, um ativista, vamos cobrar as ideias, viu? Vamos cobrar as ideias, principalmente agora, a partir de outubro e principalmente no início de 2025, vamos cobrar essa galera aí para a gente poder dar esse start aí no turismo santista. É isso aí, a gente sempre fala que apesar dos clubismos ou clubismos deixados de lado, cada cidade, cada comunidade local deve compreender suas vocações e explorá-las da melhor forma possível. Certamente o futebol, estar registrado na história, é uma vocação da Baixada Santista. E por isso tem que ter o protagonismo da sociedade para buscar soluções, não apenas cobrar de autoridades e lideranças, mas cada cidadão fazer a sua parte. Por isso que a gente sempre fala que no protagonismo cidadão
o governo é você. Obrigado pela audiência, curta, compartilhe nosso programa e até a próxima semana.